foi quando a Deise falou comigo assim, ó, eu só caso com você se você entrar na polícia. Olha, gente. Então não foi um incentivo, foi quase uma coação. Uma ameaça. Uma ameaça. Coação não, foi uma ameaça. Uma ameaça mesmo. Pensa num jovem que estudou. Eu imagino. Na época eu não tinha condições de fazer cursinho, né? E eu me lembro que a minha esposa estudava em colégio militar. E os amigos todos já estavam se preparando nos cursinhos para poder também entrar na polícia, os colegas de sala dela, né? E elas falavam assim, mas o seu namorado, ele não faz cursinho, como que ele vai passar, né? Mas eu comprei algumas apostilas que vendiam em Belo Horizonte. E aí, eu fui estudando tantas essas apostilas que estudava dentro do ônibus, estudava em todo canto. Eu cheguei a decorar o que tinha em cada folha. A vontade de passar, ou talvez de casar, né? Era tão grande. Tão grande. Que aí, ao final de tudo, eu fui aprovado, deu certo. Só que o ano que eu prestei o concurso não tinha vaga para Belo Horizonte e nem região metropolitana. Só tinha vaga para o interior. E aí eu escolhi a cidade que tinha o maior número de vagas, que inclusive foi Uberlândia. Olha. Deus usou a polícia como um condutor para me levar do ponto A ao ponto B. No momento eu não percebi isso. Olha só. Sabe? Mas hoje a gente consegue discernir melhor os planos de Deus, né? No momento às vezes a gente não entende. E foi um momento tão marcante para mim, porque eu passei na prova escrita, mas eu tinha que vir para Uberlândia para fazer o exame médico, teste psicológico, teste físico. Só que eu não tinha condições de me deslocar para cá para custear tudo isso, as demais etapas do concurso. Uhum. E aí eu me lembro que meu pai conseguiu emprestado R$400 na época. Passagem de ônibus girava em torno de R$100 naquele contexto, né? Meados de 2007 aproximadamente. Então eu pensei assim, ó, o exame médico fica em torno de R$300. Então eu tenho como me deslocar para Uberlândia e pagar os exames. Mas eu vou ficar lá uma semana. Como que eu vou me hospedar, me alimentar, ainda pagar a passagem de volta, me locomover? A conta não fechou, não né? Fecha. E eu me lembro que na época eu me tranquei no quarto. E aí eu tive um tempo de oração com Deus. E eu lembro desse momento assim com muita gratidão. Porque eu orei ao Senhor, confiando na provisão dEle, no cuidado dEle. E hoje eu vejo, né, que é simplesmente uma ação de fé genuína. Às vezes hoje eu encaro com um pouco de loucura também. Mas Deus sabe. E ali eu orei e falei, o Senhor está no controle de tudo, né? E com aqueles R$400 fui para a rodoviária. Como diz o ditado, enquanto o mundo gira, o soldado se vira. E eu fui para a rodoviária, né? E quando eu cheguei na rodoviária, eu recebi uma ligação de uma amiga do meu pai que me disse que eu tinha acabado de ganhar uma passagem para Uberlândia. Eu falei assim, como assim? Não, você ganhou, vai lá no guichê e tal. Eu falei, opa, se eu ganhei, então agora eu já tenho 100 para voltar e 300 para os exames médicos. Agora é só o que eu vou comer. Aí eu entrei no ônibus, né? Minha mãe de fora, ainda chorando. E cheguei no guichê para escolher a poltrona. E ali eu me lembro que a moça falou assim, o senhor quer qual poltrona? Eu falei, moça, tô ganhando a passagem, pode ser qualquer uma. E ela escolheu a poltrona para mim. E o interessante é que assim que eu entrei no ônibus, o ônibus já estava indo embora, entrou um rapaz atrasado dentro do ônibus com um instrumento na mão, um contrabaixo. E o lugar dele era do meu lado. Ele colocou o instrumento assim em cima, guardou. E aí eu fui, ao longo da viagem, né, comecei a conversar com ele e tal. Eu descobri que ele era um pastor que morava aqui em Uberlândia, né? E a gente foi trocando algumas ideias, algumas figurinhas e tal, sem entrar em muitos detalhes. Eu falei que eu estava indo para fazer o concurso, as demais etapas do concurso, né? E eu me lembro que ele, num determinado momento da viagem, ele tirou um tempo de oração. Eu percebi que ele estava orando. E aí eu já estava imaginando, né? Poxa, quando eu chegar na rodoviária, eu vou passar a noite na rodoviária, eu vou tentar alguma forma de me virar. E aí, quando o ônibus estacionou, nunca tinha vindo em Uberlândia, não conhecia nada e nem ninguém aqui. Me lembro que eu fui conversando com ele, subi para aquela plataforma superior ali da rodoviária, né? Aí, de repente, a esposa dele para com o carro ali para buscá-lo.
E assim que ela desce do carro para poder recebê-lo, a primeira coisa que ele disse para ela foi o seguinte: Cíntia, esse aqui é o Douglas. Eu acabei de conhecê-lo no ônibus e ele vai passar uns dias na nossa casa. Sem falar com você, falou com ela. Não falou comigo aquilo, eu tomei um choque. Eu falei, como assim? Porque eu fico pensando, hoje eu não teria coragem de colocar um estranho, uma pessoa que eu acabei de conhecer, Sim. na minha casa. É verdade. E aí ele me levou para casa dele, ele me deixou em casa e falou assim, pode ficar à vontade, nós vamos ali buscar uma pizza e a gente já tá voltando. E nisso meu telefone já tocou, minha mãe preocupada, meu filho, onde você tá? O que você tá fazendo? Eu falei assim, mãe, eu tô em casa, eu tô esperando a pizza chegar. Olha a provisão E ela assim, de Deus. para de brincar comigo, menino. Onde você tá? O que você... Não, mãe, eu vou te explicar com o tempo, mas... E ele é o pastor Evander, né, conhecido aqui na cidade como Vandinho. Ele tava voltando de um evento do Rio de Janeiro, que ele tava tocando com o Fernandinho. Ele tava voltando desse show, parou em Belo Horizonte, pegou o ônibus para voltar para cá. E ali, gente, durante uma semana, ele me levava em cada lugar para fazer os exames. Sabe, me levava, me dava o cartão telefônico. Quando acabar, você me liga que eu te busco. Eu fui tratado como um hóspede, assim, que Deus não tem céu. igual. É Paguei Deus. o exame com os R$300, me sobrou 100 para voltar para Belo Horizonte para guardar o retorno. A conclusão de tudo, né? E a única coisa que ele me falou assim, foi assim, ora por mim. Olha que benção. E hoje é um super amigo que eu paro tudo o que precisar para poder atendê-lo, socorrê-lo, o que precisar. Que história, né? É um amigo história. assim maravilhoso, Oh, né? meu Deus. E aí eu me lembrei de uma palavra lá em Belo Horizonte, quando eu era adolescente ainda não tinha me convertido. E uma pessoa virou para mim, falou que Deus me levaria para uma outra cidade que eu não conhecia, para estar à frente de muitos jovens, de muitas pessoas. E na época eu falei, pô, se Deus falou, então tá. Mas eu não tenho vontade de sair de Belo Horizonte, eu não quero sair daqui. E foi o que aconteceu. Né? Deus usou a polícia como esse condutor para me tirar desse ponto A até para chegar aqui. Nossa, Então, que Deus- legal, que história.